Muito bom. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para celebrarmos a nossa fé, adorarmos o nosso Deus com louvores e canções. A Bíblia diz que fica bem, cabe bem o louvor a Deus, o livro dos Salmos diz. Lhe cabe bem as canções, as músicas, porque é para o Senhor, não é? E outro dia eu estava ouvindo uma canção que diz uma verdade bonita, dizendo que esse ar que está dentro do seu pulmão, ele pertence a Deus. Então deixa ele sair para Deus, não é? É de Deus já, então deixa sair para que Deus possa ser louvado e assim juntos louvamos ao Senhor e de acordo com as Escrituras, e sabemos disso, pela presença do Espírito também entre nós, é diferente quando louvamos a Deus juntos, como comunidade, e é tão maravilhoso estarmos juntos aqui essa noite. Muito bem, ok. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens do livro de Atos. Tem sido uma experiência muito, muito boa para nós e também nos pequenos grupos, acredito, estudando o livro de Atos, nessa sequência que estamos falando sobre poder. O poder que Deus nos deu para sermos testemunhas, não é? De Jesus. Como ele disse antes de ir embora, ele falou, o meu Espírito vai descer sobre vocês e eu vou dar para vocês poder. E este poder é para que vocês sejam testemunhas. E ao falar, ao se comportar, inclusive ao morrer. Eu vou dar essa capacidade de vocês testemunharem, falarem de mim. Esta é a primeira grande verdade que a gente aprende. A segunda, tem muitas, né? Eu não estou me detendo em minúcias do livro de Atos, alguns temas importantes no momento que a nossa igreja está vivendo. A questão de que o Espírito nos daria poder para termos visões e sonhos, ele diz. Falamos sobre isso, que todos nós podemos sonhar na esperança da realização desses sonhos. Podemos ter visões do que Deus está fazendo e ainda fará entre nós. Falei também como Deus nos dá esse poder entre nós de vivermos, quando mencionamos de que Deus nos dá poder para perdoar. Não é? No livro de capítulo 2, o apóstolo Pedro está pregando e ele diz, arrependei-vos dos vossos pecados para que vocês sejam perdoados. Como é viver numa comunidade de pessoas que foram perdoadas, que receberam o perdão de Jesus Cristo. Como é viver nisso? Não são pessoas santas no sentido de que não pecam, somos santos porque somos santificados, somos declarados santos por Deus, assim a Bíblia diz, mas nós fomos perdoados principalmente do nosso pecado, da nossa incredulidade, da nossa rebelião contra Deus e nos aproximamos de Deus novamente. Falamos da importância do amor, o poder que Ele nos dá para nos amarmos e vivermos em comunhão. Nós somos pessoas diferentes, no nosso caso aqui especialmente, vimos de regiões tão diferentes do Brasil, de igrejas diferentes, culturas muitas vezes diferentes, mas nós podemos viver juntos. Que aqueles irmãos viviam e tinham tudo em comum, e nós entendemos isso, esse poder para amar. Domingo passado falamos sobre o poder para morrer. Tanto morrer fisicamente mesmo, mas também a capacidade de morrer no sentido de coisas e atitudes e pensamentos que precisam morrer dentro de nós para que Cristo de fato possa ser exaltado na nossa vida. O pastor Alexandre pregou aqui domingo passado sobre Estevão e como ele estava disposto e se ofereceu inclusive a ser apedrejado e morreu, se tornando o primeiro mártir da história da igreja. Hoje eu queria falar com vocês, mais ou menos, as histórias do capítulo 8, 9 e 10, a respeito desse poder para salvar. Poder para salvar. E eu queria dizer que às vezes eu tinha um amigo que dizia o seguinte, que o diabo nos conta algumas mentiras, e a gente acaba acreditando nessas mentiras, e a gente vive nessa cultura dessa mentira, seja ela qualquer que seja. Por exemplo, nos contou uma mentira que o pecado é bom e a santidade é ruim. Então, muitas vezes nós preferimos o pecado, que nos dá muito mais prazer, e não sentimos prazer na santidade. É uma mentira. Creio que o Espírito Santo pode nos dar em nós grande poder para desfrutarmos de uma vida santa, como todos deveríamos. Uma delas é uma mentira colocada nas nossas cabeças, que algumas pessoas não podem ser salvas.
Que algumas pessoas são muito fortes, importantes, inteligentes, distantes, diferentes, e elas estão fora do nosso alcance ou fora do alcance de Deus, de tal maneira que a salvação, acho que é muito difícil chegar nela. E talvez nós vivemos situações tão delicadas, às vezes, dentro da nossa casa, ou com pessoas que nós conhecemos, um filho que não deu a vida a Jesus, uma filha, um pai, uma mãe, alguém que ainda não se entregou a Cristo, e você diz, puxa, no meu caso é impossível, já tentei de tudo, anos tentando de tudo, e na realidade como é isso? E a gente às vezes tem a tendência a querer desistir da evangelização, de falar, de comunicar o amor de Deus às pessoas. E talvez isso reflita no crescimento da igreja, quando nós pensamos que às vezes nós não comunicamos Jesus para as pessoas de fora, os nossos colegas de trabalho, da escola, vizinhos, quem quer que seja, os nossos amigos, não comunicamos, não apresentamos Jesus para as pessoas, talvez com receio de que eles não vão se converter, de que eles vão nos rejeitar, e aí as coisas vão ficar difíceis entre nós. Mas eu queria dizer hoje, tirando alguns exemplos desses capítulos, de que temos poder para anunciar esse evangelho da salvação e colhermos muitos frutos. Deixe-me ler para você a história do C.S. Lewis, quando na primavera de 1929, ele com muita relutância, não é? Ele se entrega a Deus de fato. E ele diz assim, você deve imaginar-me sozinho naquela sala em Magdalen, era em Oxford, né, o college, Magdalen College em Oxford, noite após noite, sentindo sempre que a minha mente se afastava por um segundo do meu trabalho, a abordagem constante e implacável daquele que eu tão ansiosamente desejava não conhecer, Deus. Aquilo que eu muito temia finalmente caiu sobre mim. No termo da Trindade de 1929, é o final do termo do Oxford da primavera, eu me rendi e admiti que Deus era Deus, e me ajoelhei e orei. Talvez naquela noite o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Eu não via o que agora é a coisa mais clara e óbvia, a humildade divina que aceitará um convertido até mesmo nesses termos relutantes. Quem poderia imaginar, naquela época de 1929, este homem, um veterano da Primeira Guerra Mundial, um intelectual, até este momento, o único na história de Oxford e Cambridge de ser um professor titular das duas universidades, uma pessoa que as pessoas buscavam de longe a cultura, os seus livros, a influência desse homem já era tremenda, já era muito grande. Mas ainda cresceu ateu e não acreditava mesmo na existência de Deus, na sua cabeça grande, mente extremamente privilegiada, Deus não cabia, não tinha como. E quando foi esse choque de que se cai, se espalha pela Inglaterra, de que o grande professor de Oxford e Cambridge finalmente se rendeu e deu a sua vida a Deus e a Jesus Cristo. Como imaginar isso? Eu fico pensando que aquele momento deve ter sido por aquela região, digo, impensável de todo mundo. Eu imaginava que o fulano podia se converter, mas nunca o C.S. Lewis. Imagina, e às vezes nós pensamos disso de todo mundo. Recentemente eu estava lendo uma reportagem que Bob Marley, sabe o Bob Marley do reggae como? Jamaica, não é? Da Jamaica, que ele, antes de morrer, deu a vida a Jesus, ele confessou Jesus como Salvador, um homem que vivia completamente longe de Deus. Você sabe a história do Bob Marley, e aí de repente ele se entrega a Jesus, e quando essa pessoa estava lendo para mim, não, Bob Marley não, duvido, não, acho que não, ele não tem coisa. É a primeira reação a imaginar, nossa, pode ser que esse... Agora, recentemente, o Bob Dylan, ele ganhou o prêmio de Nobel de Literatura, não é? E, de novo, traz as páginas dos jornais, a história do Bob Dylan, e algumas pessoas estavam lendo Bob Dylan, quando, depois de insistência, anos de um amigo persistindo, Bob Dylan é judeu, e tem esse amigo judeu na Califórnia, que o evangelizou por muitos anos, e o Bob Dylan, ele confessa então que de fato ele deu a vida a Jesus, e que Jesus é o Senhor de sua vida. Ele inclusive escreveu 2 álbuns, 2 CDs, falando de sua conversão. Numa delas ele diz assim, you gotta serve somebody, você tem que servir alguém, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. E ele canta isso nessa música. O John Lennon, por exemplo, não gostou nada de sua música e escreveu uma outra música dizendo, não Bob, você está errado, you gotta serve yourself. Você tem que cuidar de você, sirva você mesmo e por aí vai.
Mas aí você fica pensando, não pode ser, o Bob Dylan, um intelectual, agora prêmio Nobel, e por aí vai. Ele é um cristão, você tem certeza? Por que será que temos essa incredulidade dentro de nós? E o grande problema da incredulidade, de que alguém possa de verdade vir para Jesus, é que ela faz com que a gente fique estagnado, parado, e a gente não faz alguma coisa dizendo, ela nunca vai aceitar Jesus mesmo, isso é muito difícil, aquela pessoa muito simples para mim, aquela pessoa muito nobre para mim, aquela pessoa, ela me oprime muito, eu não posso, são pessoas diferentes, eu não vou de verdade anunciar Jesus para essas pessoas, que eu vou perder o meu tempo. E aí nos tornamos envolvidos na nossa bolha de medo, de orgulho, de egoísmo, e não anunciamos Jesus como deveríamos, corajosamente para as pessoas. Sabe que o John Piper diz o seguinte: os cristãos acreditam que a coisa mais amorosa no mundo que você possa fazer é orar, testemunhar e viver de modo a persuadir aos outros a mudar a maneira de pensar, sentir, viver e tornar-se cristãos. Imagina que isso está no cerne na nossa história cristã por mais de 2000 anos. Que a coisa mais amorosa que nós poderíamos fazer era de verdade falar de Jesus para alguém. Eu fico pensando quanta coisa amorosa queremos fazer para as pessoas, servir uma comida gostosa, dar um presente, dar um abraço, mas de fato a grande herança que todos podemos passar uns para os outros é Jesus Cristo. Isso é verdade. Isso porque o apóstolo Pedro, pregando diante do Sinédrio, ele disse assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe, existe um vazio gigante dentro do nosso peito. A Bíblia diz isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz que Deus colocou a eternidade dentro de todo ser humano. Existe dentro de cada um de nós o sentido da eternidade. E sabe o que é que pode satisfazer a eternidade? Somente o eterno. Nada pode cobrir, completar, preencher esse buraco grande dentro do nosso peito chamado eternidade. Nada. E nós temos que entender isso, que todas as pessoas têm essa disposição dentro do coração delas, porque todas foram feitas à imagem de Deus e todos receberam esse grande buraco dentro do peito chamado eternidade. O Blaise Pascal, matemático e filósofo francês no passado, ele dizia o seguinte, que essa eternidade ela é exatamente do tamanho de Deus. Só pode ser preenchida pelo próprio Deus, por ninguém mais. Já isso é a nosso favor, porque sabemos que toda pessoa do outro lado tem esse buraco, e nós temos exatamente a mensagem que preenche esse grande vazio dentro das pessoas. Nós precisamos compreender isso e sermos mais corajosos na maneira como anunciamos o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Todos precisam ser salvos. Ninguém está acima da salvação. Não há pessoa que possa se justificar a si mesmo e um dia morrer, apresentar-se a Deus e viver a eternidade na presença do grande Deus, santo e puro como nós. Somente aqueles que forem salvos e resgatados por Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com vocês aqui 4 exemplos que aconteceram nessas páginas, capítulos 8, 9, 10 de Atos, de pessoas diferentes que precisavam ser salvas e foram salvas. A primeira delas, a necessidade da conversão para a pessoa comum. Imagine uma pessoa comum. O Atos capítulo 8, versículo 5 diz assim, que indo Filipe, o evangelista, para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E eu me impressiono com a insistência do livro de Atos, quando Lucas insiste em usar várias palavras diferentes para dizer que Filipe, Pedro e Paulo e os apóstolos no geral anunciavam Jesus, pregavam Jesus, falavam de Jesus, apresentavam Jesus. A salvação só vem através de Jesus. É pela palavra de Deus é que as pessoas serão salvas, por nada mais. Eu não tenho condição de salvar ninguém, nós não temos condição de salvar ninguém. É um problema muito profundo dentro da alma humana, a salvação, que somente o Espírito de Deus pode entrar no coração humano e apresentar-lhe Jesus. Porém, nós devemos e precisamos apresentar Jesus a eles.
Ele vai, Filipe, por aqueles lugares e anuncia Jesus. Ele fala de Jesus. Eu insisto nisso, meus irmãos. Talvez você diga o seguinte: eu não sou Filipe, eu não sou um evangelista. Eu não consigo, talvez, você viu, pastor Alexandre, alguém disse para mim, eu acho impressionante, pastor Alexandre sobe e começa a falar, e é um versículo atrás do outro, eu acho aquilo maravilhoso, alguém me disse. Eu falei, eu também acho. Nem todos nós somos o pastor Alexandre. Mas eu tenho a absoluta certeza que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Eu tenho certeza que se olhar do seu lado, você vai ver a sua família, o seu trabalho, ou mesmo a falta dele, e como Deus tem sustentado você com graça e com paz. Quantas coisas e quantas histórias Deus tem promovido na sua vida, que você precisa deixar sair. Lembra que o ar dentro do seu pulmão não te pertence, pertence a Deus. Então que ele saia em nome de Deus, e que ele anuncie aos lugares e às pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Precisamos disso. Filipe vai nesse lugar da Samaria, era uma raça misturada, de metade judeu, metade gentio. Gentio é todo aquele que não é judeu. Na realidade, muitos anos antes, o rei persa entrou, invadiu as tribos do reino do norte de Israel, destruiu todo mundo. Alguns ficaram, outros foram levados cativos. Esses que ficaram foram misturados com outras raças que o rei trouxe, e nasceu uma nova nação, misturada, chamada samaritanos. Eles eram pessoas simples, cidadãos comuns, muitas vezes eram zombados, especialmente pelos judeus, porque os judeus eram uma raça pura, que nunca foi misturada, eram as tribos do sul. Eles tinham costumes e religiosos diferentes, você vê isso claramente, por exemplo, na passagem de João capítulo 4, com aquela mulher samaritana. Toda uma série de questões que eles tinham de diferenças. É difícil para nós, meus irmãos, entendermos perfeitamente quão corajosa foi a ação de Filipe ao evangelizar os samaritanos. A hostilidade entre eles já durava cerca de 1000 anos. Grande hostilidade. Era diferente. Era um povo talvez inferior a você. Talvez tenha alguém que você olhe e diga assim, será que tem alguém inferior a mim? Mas é gente. Eu penso nas pessoas que moram nas ruas. Semana passada eu ouvi o testemunho de uma moça de 15 anos de idade que ficou grávida e os seus pais a colocaram fora de casa. Fora de casa, não tem onde morar. E a Barbie, que é a moça aqui da igreja, que trabalha com o Calgary Pregnancy Center, adotou essa moça. E junto com esse processo todo, apresentando Jesus para ela. Alguém abandonado, totalmente fragilizado. Um ser humano por quem Jesus morreu. O amor de Deus precisa alcançar essas pessoas. Ele precisa alcançar essas pessoas através de nós, da igreja. Precisamos pedir a Deus. Hoje de manhã alguém perguntou, como é que eu faço? Vamos pedir a Deus criatividade, oportunidades, de alguma maneira para anunciar as maravilhas do que Deus tem feito na nossa vida. Começar relacionamentos novos, os nossos pequenos grupos, eles precisam se multiplicar. O pastor Alexandre estava me dizendo na semana passada, eu preciso trabalhar com alvos. Alvos. Talvez os nossos pequenos grupos precisem de alvos, que eles precisam se multiplicar, eles precisam evangelizar outras pessoas, olhar além da raça, da cultura, além de ser brasileiro, de ser estrangeiro, de quem quer que seja, gente que precisa ouvir as boas novas do Evangelho. É para isso que estamos aqui. Para anunciar. Imagina, foi difícil para Filipe, talvez a gente não tenha noção do que seja. Eu estava me lembrando na outra semana do Miguel Zug, não sei se eu posso falar o nome dele, na realidade, por questões de segurança, mas esse homem, um palestino que deu a vida a Jesus, e agora mora na Palestina, e ele tem que visitar palestinos e judeus, ele é odiado por todos, os palestinos o odeiam porque ele não é mais muçulmano, os judeus o odeiam porque ele é palestino. E ele recebe tiro de todo lado. Quão difícil é, talvez a gente não consiga compreender a divisão tão grande que existe entre as pessoas, mas que o amor de Deus, como acabamos de ver na ceia do Senhor, constrói pontes, quebra essas barreiras gigantes que existem entre nós, e quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos gente que tem fome, que tem sede, gente que tem aspirações e sonhos e desejos iguaizinhos a você.
iguais. Quem ali talvez que esteja na rua hoje não gostaria de estar em casa, gostoso, com sua esposa, sua família, comendo um pão quente, um leite, alguma coisa, e não tem gente igual que precisa ouvir de Jesus. Filipe fez isso, foi num lugar incomum para ele, teve que tocar em gente que normalmente ele como judeu não faria isso, e anunciou Jesus, apresentou, descreveu Jesus para aquelas pessoas. Eu fico pensando, sabe, é diferente de eu estar aqui hoje e fazer uma pregação e você descrever quem é Jesus para um amigo. Deixa eu me apresentar um amigo para você. Aquele que tem me dado paz, aquele que tem me dado consolo, esperança, que tem renovado dentro de mim alegria. Deixa eu dizer isso para você. E aí nós apresentamos e começamos a mostrar, às vezes assim, instantâneo, às vezes não é instantâneo. O Bob Dylan mesmo, acabei de ler, era coisa assim de anos que levou para esse homem evangelizá-lo. Nós precisamos ter essa paciência. Mas pensa também no diferente, nas pessoas superiores a você, o nobre, também precisam da conversão. O mesmo Filipe encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Muito provável, a Candace era na realidade uma região. Esse homem, um intelectual, culto, estava lendo o livro de Isaías. Ele era judeu, morava na África, veio para Jerusalém para as festividades. Lembra que nós estamos só no capítulo 8 ainda de Atos, teve o Pentecoste, a Páscoa, o Pentecoste, ele veio para as festividades, agora está voltando para casa, onde ele mora. Filipe encontra com esse homem, um homem importante, quem sabe tinha anéis e a sua roupa era especial, diferente de Filipe, apesar de ambos serem judeus, diferente dele. Quando é que nós temos oportunidade, às vezes, de falar para alguém tão mais importante ou diferente de nós? Será que teríamos o que falar? Será que teríamos o que dizer? O que aconteceria conosco? Eu me lembrei hoje de manhã que eu estava num casamento um dia no Brasil e tinha muita gente nesse casamento e eu realmente não tinha condição de saber todo mundo que estava lá. Ao final do casamento, esse senhor veio me procurar e dizer: muito obrigado, gostei muito da sua mensagem. E para minha surpresa, era o vice-presidente do Brasil, José Alencar. E eu fiquei, puxa, eu estou aqui pregando para o vice-presidente do Brasil. Eu não sei, é uma vez só que aconteceu na minha vida, mas quantas oportunidades nós temos, ou quem são essas pessoas? São nossos patrões, são pessoas mais ricas, mais importantes, políticos, quem na sociedade? Alguém que faz a cultura do povo, mas que precisa da mesma maneira ouvir o Evangelho, e da mesma maneira que este homem ouviu o Evangelho, e o texto diz que o servo, o eunuco, que agora se tornou mais importante do que a rainha, ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus, foi batizado, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Quantos, meus irmãos, quantas pessoas em todos os níveis da sociedade estão hoje precisando ouvir do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho e entregaram sua vida a Jesus. Às vezes eu fico pensando quanto orgulho nos atrapalha. Porque às vezes nós achamos que nós mesmos vamos fazer a obra de converter alguém a Jesus. Mas não é, nós não podemos. É o Espírito de Deus que fará isso. Mas Ele precisa de nós, que nós sejamos os instrumentos usados para que Ele possa ouvir. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, que alguém me mandou, de um jovem falando, e ele estava lembrando do fato de que o Evangelho é como um leão que precisa ser solto. É um leão que precisa ser solto. E é o leão que olha para suas presas, ele vai, ele pega a presa e ele traz a presa para si. Assim é o Evangelho. Ele, quando nós abrimos a nossa boca, soltamos o Evangelho que está dentro de nós e anunciamos esse nome maravilhoso, poderoso, grandioso de Jesus Cristo. Este Evangelho, quando ele é solto, liberto de dentro de nós, ele sai, ele agarra as suas presas e traz de volta para si, salvos. As pessoas ficam ali sem ter o que fazer, na realidade, diante do grande poder da graça de Deus. Mas talvez nós não confiemos tanto. Talvez achamos que as pessoas sejam mais fortes do que Jesus Cristo. Talvez achamos que as pessoas são mais importantes e mais poderosas do que o próprio leão que é o Evangelho. Mas precisamos libertar esse Evangelho. Precisamos anunciar esse Evangelho.
Agostinho, não é? Agostinho disse assim: Deus, quando o Senhor me alcançou, o Senhor me feriu com a tua palavra. E desde então, quebrado, eu só te amo. Ele foi solto, leão, alcançou, quebrou e trouxe para si. Falou: agora eu sou teu. Cativo, eu te pertenço. Precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Precisamos acreditar que essas pessoas, quem quer que sejam, elas precisam do Evangelho. Deixa eu falar de alguém diferente, alguém que oprime. Sabe quando nós falamos aqui em inglês, aquele que é o bullying, que faz toda aquela opressão em cima da gente? Pode ser um chefe de trabalho, pode ser alguém que conhecemos, um marido, uma mulher, um irmão, uma irmã, um amigo, não sei se é tão amigo assim, um colega de escola, que na realidade oprime demais a gente. Pense nesse homem aqui, Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo. A conversão de Paulo, a mais famosa da história, impressionou tanto a Lucas que ele menciona a sua conversão 3 vezes no livro de Atos, capítulo 9, 22 e 26. Veja esses relatos que Lucas faz a respeito de quem era esse homem Saulo. Primeiro, Saulo consentiu na morte de Estevão. O termo está dizendo que ele aprovou. Ele disse: eu voto a favor, pode matar sim. Imagine, ele que está dando o voto dele para a morte de Estevão, em Atos 8:1. Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, Atos 8:2. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão no grego, respirava, é muito mais no sentido de que ele alimentava, respirava para dentro, ele trazia para dentro pensamentos, ideias, estratégias de como matar os cristãos. Ele era um homem mau, violento nesse sentido. Saulo, ele caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, como falava a respeito de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em 9:21, quando ele chega em Damasco, as pessoas dizem assim: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam o nome de Jesus? Imagina, esse é Saulo. Que pessoa difícil, um homem violento, um homem que queria destruir você. Por ele, naquela época, nós não existiríamos hoje, a igreja de Jesus Cristo. Este homem, ele é uma verdadeira fera, aliás, o João Calvino diz isso. Uma besta feroz e cruel, que tinha não só a liberdade dada a ele para irar-se, mas também teve o seu poder aumentado para devorar e destruir homens piedosos, como um louco com uma espada em sua mão. O propósito de Paulo era apagar o nome de Cristo, destruindo todos os piedosos com crueldade. Imagina isso. Olha que palavra difícil. Quando o texto de Atos capítulo 8:3 diz que Saulo devastava a igreja, essa palavra só é usada outra vez na Bíblia, em Salmo 80:13, que diz que os javalis da floresta devastam a floresta e as criaturas do campo dela se alimentam. É uma ideia total de destruição. Como um trator passando em cima, destruindo tudo. Essa era a mente deste homem chamado Saulo de Tarso. Ele mesmo diz: vocês ouviram antes qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Eu não era um observador, eu odiava a igreja, eu queria destruí-la com violência. Mas adiante ele vai dizer: eu votei na morte de muitos, eu levei muitos para a cadeia, porque eu queria destruí-los. Será que alguém assim pode se converter? Será que alguém assim um dia poderia dar sua vida a Jesus Cristo? Capítulo 26, versículos 9 e 11, Paulo mesmo diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Você percebe quão denso a intensidade desses relatos: fúria, violência,
morte, arrastar, devastar, destruir. Este é um homem que você pode pensar nunca, jamais poderia encontrar-se com Jesus e dar sua vida a Jesus. Eu falei do pessoa mais comum, simples, um nobre, o opressor, e tem também aquele que é diferente. Ele não é nem inferior, nem superior, nem opressor, ele é diferente. Capítulo 10, versículo 1, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e sua família eram piedosos e tementes a Deus. Talvez você diga assim, poxa, se já era piedoso e temente a Deus, não precisava de Jesus. A gente não diz isso das nossas avós? Ela é tão boazinha, ela não precisa nem morrer para ir para o céu. A gente diz, a pessoa é tão boa. Cornélio era um homem bom. Meus irmãos, se isso fosse suficiente, Pedro não precisava ir lá pregar o Evangelho e anunciar Jesus para ele. Ele ia às sinagogas, pelo menos do lado de fora, porque ele era respeitado pelos judeus e ele buscava o Deus dos judeus. Mas a sinagoga não era suficiente. Porque só Jesus é que salva. Nós precisamos compreender isso. A realidade disso precisa quebrar em você alguns preconceitos estabelecidos na sua mente e de verdade apresentar Jesus às pessoas. Ele dava muitas esmolas ao povo. Ele orava continuamente a Deus. Os seus servos diziam que ele era um homem justo e temente a Deus. E não apenas isso, que todos os judeus os respeitavam. Pensa nisso. Essa é a descrição de uma pessoa muito boa. Talvez o seu vizinho seja assim, ele paga os seus impostos. Não é uma pessoa violenta, é uma pessoa muito boa, diz bom dia todos os dias para você. Ele ajuda às vezes a limpar a sua calçada do outro lado. Eu tenho 2 vizinhos que limpam as minhas calçadas. Muito gente boa. Não fazem mal a ninguém, não roubam nada. Pronto. Seria isso suficiente? É muito difícil compreender o grande abismo que existia entre judeus e gentios. Havia um profundo preconceito que deveria ser superado. Enquanto Cornélio precisava ser convertido a Cristo, Pedro precisava se converter dos valores enraizados em sua cultura e religião. Para Pedro também não era fácil falar com aquele homem. Ele era um gentio. Ele provavelmente comia porco e lasanha. Ele era italiano. Mas ele tinha que falar. Você sabe da história no capítulo 10, quando aquele lençol aparece com aqueles animais, e Pedro tem aquela visão especial, e Pedro diz assim, Deus, o que é isso? E Deus fala, mata e come. E ele diz, não, eu não posso, são animais contaminados, eu jamais vou tocar nesses animais. Jamais, jamais faria isso. Você faça o que eu estou dizendo, porque o que eu santificar não é mais impuro. Aquilo que Deus santificar se torna puro. Quais as coisas que nós precisamos fazer, as barreiras que precisamos quebrar, para de verdade anunciarmos Jesus às pessoas? Não acharmos desculpas para aquilo que queremos fazer tanto, mas para de verdade anunciar Jesus às pessoas. Quais são as barreiras que estão diante de nós? Cristo quebrou a grande barreira que existia entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, e talvez nós ainda não aproveitamos a ponte criada e não fazemos os contatos necessários. Talvez não acreditemos quanto mesmo Deus pode salvar pessoas diferentes de nós. Pessoas religiosas, sinceramente religiosas, que têm lá crença nas suas religiões, que são verdadeiras, que está dentro do coração delas há muitos, muitos anos. Como é que faz? Talvez aquela pessoa ela tenha aquela preferência religiosa diferente da nossa, talvez, há tantos anos. Eu digo, é impossível. Não foi para Cornélio. O John Stott ele diz o seguinte, na raça, Saulo era um judeu, Cornélio era um gentio. Na cultura, Saulo era um estudioso, Cornélio um soldado. Na religião, Saulo era um fanático, Cornélio um interessado. No entanto, ambos foram convertidos por iniciativa da graça de Deus. Ambos receberam o perdão dos pecados e o dom do Espírito. E ambos, só para explicar, dom na realidade é presente. Receberam o presente, que é o próprio Espírito Santo. A gente usa a palavra às vezes,
os que estão chegando novos não sabem. Ambos foram batizados e acolhidos na família cristã em condições de igualdade. Este fato é um testemunho do poder e da imparcialidade do Evangelho de Cristo, que ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio. Todos. Seu colega de trabalho, de escola. Gente que precisa ser salva. E Deus tem o poder para salvá-las. Deus tem o poder para salvá-la. William Willimon, um pastor nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: Deus é o ator principal em todos os relatos de Lucas, no livro de Atos, sobre a conversão. Até os menores detalhes são atribuídos ao trabalho de Deus. A conversão não é o resultado de uma liderança habilidosa, ou mesmo da pregação persuasiva ou interpretação bíblica. A conversão é um ato surpreendente, inesperado da graça divina. É sempre Deus, é Ele que está agindo, e Ele precisa usar você, nos usar como igreja, para de verdade Ele salvar as pessoas que Ele deseja salvar. O Blaise Pascal, ele diz o seguinte: nenhum homem jamais acredita com uma fé verdadeira e salvadora, a menos que Deus lhe incline o seu coração, e nenhum homem, quando Deus lhe inclina o coração, pode deixar de acreditar. O Evangelho para mim é simplesmente irresistível, o Pascal diz. Aliás, Jesus já disse isso em João capítulo 6, versículo 37. Ele diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. É irresistível. Deus vai salvar os seus filhos. A grande pergunta é: quem de nós será usado para alcançar esses filhos que Deus deseja falar? Quantas oportunidades nós perdemos por medo, por orgulho, de anunciar Jesus e deixar esse leão sair para fora, pegar as suas presas e trazer para si. Na realidade, esse é o nosso trabalho. Não é converter ninguém, é anunciar Jesus. É apresentar Jesus às pessoas. Como nós precisamos fazer isso, meus irmãos? Como precisamos anunciar a graça, o perdão, o amor, o poder de Deus às pessoas? É disso na realidade. Às vezes temos tanta confusão entre a igreja, porque preferimos isso, preferimos aquilo, mas na realidade o que precisamos fazer é anunciar Jesus. Essa é a nossa missão, sermos testemunhas. É interessante que na conversão dessas pessoas gentílicas, havia uma confusão na igreja e os próprios líderes não sabiam direito o que está acontecendo. Essas pessoas aí, começou uma briga entre eles. O capítulo 11 diz assim no versículo 18, que quando Pedro veio e relatou para eles que as pessoas estavam sendo salvas, se convertendo a Jesus Cristo, interessante que diz: ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Inclusive traz paz para dentro da igreja e traz glórias ao nome de Deus, quando nós simplesmente fazemos o que temos que fazer, que é anunciar Jesus Cristo às pessoas. Anunciar a cruz. Meus irmãos, eu não canso de pensar que cada um de nós um dia já passou por isso e tantos ainda precisam passar. A carência que temos de graça, de perdão, de amor, a solidão no nosso coração, na nossa vida, as incertezas, os medos, as lágrimas que às vezes só nós conhecemos. Quantas respostas Jesus tem na sua cruz para nos dar? Em abundância Ele tem graça, perdão, amor, consolo. A Bíblia diz que Ele é o Deus de toda consolação. Imagina a paz que excede todo entendimento, todo inexplicável a paz de Jesus, flui da sua cruz. Mas a igreja precisa anunciar Jesus. Impressionante, meus irmãos, essa capacidade que Deus tem de salvar o perdido. E não apenas isso, de transformá-lo. Aquele que era Paulo, que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1, versículo 23. O Calvino fala do Saulo, antes de Paulo, como se fosse uma besta selvagem, uma fera selvagem. E ele diz assim: o lobo cruel não apenas se tornou em uma ovelha, mas agora é um pastor. Eu não apenas vou tirar você de ser esse lobo cruel, essa fera cruel que você é, mas vou transformar você primeiro numa ovelha, e depois disso você mesmo vai ser um pastor de ovelhas. Isso é transformação que Deus pode fazer de verdade. E Ele foi por tantos lugares, meus irmãos,
anunciar o Evangelho. 30 anos de ministérios, 3 ou 4 viagens missionárias. Percentualmente, talvez até hoje, o mundo não conheceu tanto de Jesus quanto na época de Paulo, desse homem incansável de anunciar aquele que o tirou das trevas para a luz, aquele que o tirou do reino das trevas para o reino do Filho amado, que é Jesus Cristo. Agora, tem uma coisa mais interessante ainda. Essa pintura, eu acho ela especialmente interessante, ela é do século III, e é a pintura mais antiga que existe, possível, que foi encontrada numa caverna em Éfeso, na Turquia. E ela apresenta o apóstolo Paulo. E apesar de você achar que ele está fazendo assim 2 para tirar foto, não é? Paz e amor. Na realidade, a pintura, ela mostra, porque talvez você veja ali que tem umas letras escritas em grego embaixo. Ele está pregando, ele está ensinando o que ele sempre fez. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que é que te vem à mente quando você pensa nisso? A mim vem à mente que se Paulo é o pior dos pecadores, o número 1, todo mundo mais está abaixo. E Paulo está dizendo, se ele me salvou, ele pode salvar qualquer outro abaixo. Essa é uma boa hora de eu escutar um aleluia e um amém. Se ele me salvou, que eu sou o pior dos pecadores, ele pode salvar o seu chefe, o seu marido, o seu filho. Ele pode salvar você. Eu gosto de uma história do Charles Spurgeon, que quando na Inglaterra, o Spurgeon era um homem espetacular. Ele é considerado no meio da teologia como o príncipe dos pregadores, não dos pecadores. Príncipe, pregava como ninguém. A sua igreja variava de 6 a 10 mil pessoas, estou falando de 1890. Não tinha microfone. E esse homem gordo, de mais ou menos 150 quilos, que pregava 7 vezes por semana, escreveu 125 livros. Diz ele que ele pregou mais de 3.700 mensagens, nunca repetiu uma mensagem. Não só pregava todos os dias, ainda era professor de seminário que ele mesmo dirigia e fundou. Tinha um orfanato de meninos e meninas que ele cuidava pessoalmente. Que o culto começava às 9 horas da manhã, às 6 da manhã tinha fila do lado de fora do London Baptist Tabernacle, em Londres. Pessoas fazendo fila para entrar naquele tabernáculo. E quando entrava era um silêncio absoluto. E dizem os historiadores que a única coisa que se ouvia quando Spurgeon pregava, do silêncio tão grande, a única coisa que se ouvia era o barulho das páginas da Bíblia. Das pessoas virando e procurando. Escrevendo o relato dos seus sermões, que na mesma semana eram enviados para Nova York por telégrafo e distribuídos nas ruas de Nova York. Um homem especial. Fez tudo isso e tantas coisas inimagináveis que a gente pode pensar que esse homem fez em apenas 54 anos. Morreu muito jovem, 54 anos de idade. Mas sabe, apesar de tão especial, não é? Ele sempre dizia que ele só tinha o privilégio de anunciar Jesus. Tinha um jovem na sua igreja que tinha um grande amigo, e esse amigo já não aguentava mais ouvir de Jesus. Imagine que esse jovem sempre falava de Jesus para o amigo, Jesus, Jesus. Esse amigo disse, olha, para de falar de Jesus para mim, porque na realidade se você falar de Jesus para mim, o que vai acontecer é que eu vou perder a amizade com você. Então esse jovem que era da igreja do Spurgeon disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu paro de falar de Jesus para você se você for num culto apenas comigo escutar o meu pastor pregar, o Charles Spurgeon. Aí o não crente disse assim, puxa, é isso mesmo. Eu só estou dizendo para você o seguinte, nunca mais falo de Jesus com você, mas você tem que prometer que você vai em um culto ouvir uma pregação do Charles Spurgeon. E o amigo disse assim, tá bom. Para você parar de falar disso, eu vou com você para a gente não perder a amizade. E foi. Você vai ver que ele é maravilhoso.
Ele prega como ninguém. Aquele gordinho lá é ótimo. Aí ele foi. Aí eles se sentaram. E o Spurgeon começou a pregar 1 hora, 1 hora e meia. Você acha que eu prego muito? Eu, no máximo, eu estou vendo ali, ó, no máximo eu prego 15, 16 minutos. Aí ele começou a pregar. Lá no meio, para o fim da pregação, o visitante começou a chorar. E o amigo do lado que trouxe ele estava todo feliz e orgulhoso. E o amigo chorava. E ele estava todo feliz. Cutucou o amigo e disse assim: eu não te falei que o Spurgeon é ótimo. E o amigo chorando virou: que Spurgeon? Eu estou chorando por causa desse Jesus que ele está mostrando. Eu estou chorando por causa desse Jesus. Aliás, eu nem me lembro do nome do pregador mais. É o Jesus que é irresistível. Não é você e nem eu. O nosso trabalho como igreja é deixar o leão sair e pegar as suas presas e trazer para si. É isso. Eu queria cantar uma canção que eu pedi para o Denis agora, enquanto eu leio um texto para os irmãos aqui de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 17. E a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que neles haveriam de crer para a vida eterna. Portanto, ele canta um louvor a Deus, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, esse Deus eterno, imortal, invisível, mas real, esse Deus que quer salvar a sua família, quer salvar você, quer salvar seus colegas de trabalho, gente, ser humano. Ele quer trazer para si, todos são criaturas de Deus que escaparam, Ele precisa trazer de volta. E esta missão, o apóstolo Pedro diz, que até os anjos queriam fazer, mas Ele deixou para a igreja. Nós vamos louvar a Deus e depois vamos orar juntos. Talvez você queira ficar de pé para cantar. O Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar.
Nosso Pai do céu, nós te louvamos por essa noite, toda a honra, todo o louvor, toda a glória ao Senhor. Ao Senhor pertence toda a honra, ao Senhor pertence toda a glória, e lhe cabe bem o louvor. Permita-nos, Senhor Deus, que como igreja nunca roubemos do Senhor a tua glória e o teu louvor. Graças te damos, Senhor Deus, por Jesus Cristo, que quebrou a barreira de divisão que existia entre nós e o Senhor. E através de Jesus Cristo, hoje podemos nos aproximar de Ti. É através de Jesus que hoje podemos cantar glórias e honras ao Senhor. Podemos chamá-lo de Deus nosso, Senhor nosso e Pai nosso. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação tão preciosa, com um preço que jamais poderíamos pagar, porque hoje somos os Teus filhos, a Tua família, a Tua igreja, resgatados e comprados por um preço, Senhor Deus, que jamais poderíamos oferecer, que é a cruz de Jesus Cristo, o Seu sangue precioso, vertido por cada um de nós. Aquele sangue que substitui o nosso sangue de pecado, espiritualmente faz uma exegese sanguínea, uma transfusão de sangue em nós, e nos hoje oferece um novo sangue, uma nova vida, um novo espírito, através de Jesus Cristo, porque se com Ele morremos, também com Ele ressuscitaremos. Assim é que Jesus faz todas as coisas novas em nossas vidas, nos enche de esperança com Sua palavra, com Seu Espírito, com Sua graça, com Seu amor e com Seu poder. E assim a nossa vida, Senhor Deus, transborda de vida, transborda de paz e de amor e de poder, e podemos ser usados pelo Senhor para alcançarmos tantos que ainda não conhecem a salvação de Jesus Cristo, tantos que ainda não descobriram a alegria de poder chamá-lo de Pai e de verdade ser Teu filho e Tua filha. Senhor Deus, dá-nos a consciência clara, absoluta de quem nós somos. Somos a Tua igreja, o corpo de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja. Ele determina o que fazemos, quando fazemos, como fazemos. E é por Ele, Senhor Deus, que nós queremos louvar ao Senhor com as nossas vidas. É dEle que ouvimos o comando, a ordem, a mensagem de que devemos sair e anunciar, sermos testemunhas de quem é Jesus, apresentarmos Jesus a tantos que precisam ouvir do Evangelho. Assim coloca no nosso coração, Senhor Deus, cada um de nós talvez tenha um chamado diferente, talvez para o mais humilde, talvez para o que está longe, talvez para o que está perto, talvez para o mais nobre, mais rico, talvez, Senhor Deus, para aquele que é difícil de lidar, um opressor, Senhor Deus, talvez para aquela pessoa diferente. Mas dá-nos, Senhor Deus, uma consciência de que o Senhor deseja alcançá-los, de que o Senhor é mais forte do que eles, de que eles não podem resistir ao Teu Evangelho e à Tua palavra, e que o nosso trabalho é abrir a nossa boca, dar o nosso testemunho, a nossa vida, para que eles conheçam a Jesus Cristo, e através de Jesus conheçam o Senhor. Ah, Deus, como eu sonho de que cada um de nós vai enxergar além daquilo que nós normalmente enxergamos, e seremos todos Filipes, Paulos e Pedros, e anunciaremos, e soltaremos o leão do Evangelho que está já dentro de nós, para que ele alcance tantos aí e traga para o rebanho do Senhor. Usa-nos, Pai, dá-nos a simplicidade e a coragem de sermos simplesmente usados pelo Senhor. E o poder do Teu Evangelho fará aquilo que o Senhor deseja que seja feito. E ao Senhor toda a glória. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós como Deus que governa as nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado como nosso amigo, nosso companheiro de todos os dias, nunca estamos sós. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos guarda e nos protege. Proteja-nos, Senhor Deus, do mal e do homem mau. Que o Senhor vá por debaixo de nós, a rocha firme sobre a qual caminhamos e vivemos os nossos dias. Que o Senhor vá dentro de nós, com uma própria vida tão abundante,
tão generosa, transbordante, esse leão que sai e volta. Faz isso para o nosso bem, para a nossa paz. Faz isso para o bem desta igreja. Faz isso para a glória do Teu nome. Faz isso no único nome irresistível diante de Ti. O nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém.